Vamos estarmos reunidos para louvar o Senhor. Nós temos uma série para continuar. 1 Coríntios, capítulo... Qual capítulo? Qual? Será que é 12? Não, hein? É 10. Eu parei no versículo 12. Ah, porque você já terminou. Eu não terminei, não. Eu ainda não. Então a gente vai capítulo 10, versículo 13 ao 22 hoje. Mas eu preciso, né? Já tem tempo que a gente não lê. Tem tempo, não tem? Que houve 2 cultos aí que eu preguei. Um foi domingo de Ramos e o outro foi a Páscoa. Nem isso, eu preguei esses 2 tempos. Então ficamos 2 domingos sem pregar a nossa série. Então vamos ler desde o versículo 1. Vou ler só até o 22, para poder a gente lembrar sobre o que estamos falando. Tá? Deixa eu ver aqui, que agora eu estou com outro tipo de vídeo aqui. Deixa eu ver se está igual. Vou ler aqui, vê se está igual. Olha aqui. Vê se está igual. Porque não quero, irmão, está certo aí? Que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Está certinho? Então é a versão 2023. Agora eu descobri qual é. NVI, versão 2023. Tá? Então, gente, do jeito que sempre fazemos, vamos lá. Vou ler o primeiro versículo e vocês leem o próximo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 até o 22. Ok? Vamos lá. Versículo 1 diz: porque quero, irmãos, que ignorem... Perdão. Porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Beberam da mesma alimento espiritual. Beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não precisemos coisas mais, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se sentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e nem nós tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, ele considera estar na fé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel, que comem sacrifícios não portanto, estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não, não a Deus. Por isso, não desejo que vocês tenham comunhão com o demônio.
Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor, somos mais fortes do que ele. Somente até aí. Então, Paulo ainda continua falando à igreja de Corinto a questão da liberdade. Né? Ele prossegue falando sobre a liberdade cristã, mas que a liberdade cristã não pode ser confundida com as práticas do mundo, com aquilo que o mundo faz. Né? Então, ele traz, chama atenção, ele exorta a igreja de Corinto para prestar atenção, lembrar dos ensinamentos, né? Falar, responder, a gente precisa lembrar disso, né? Uma das coisas que a gente sempre precisa lembrar. Paulo está aqui respondendo questões que foram perguntadas para ele, através de cartas e através, né, da família da irmã Chloe, que a gente lê lá no capítulo 1. Não é isso? Então ele está respondendo questões, coisas que estavam acontecendo lá e as pessoas estavam com dúvidas, ou os irmãos estavam acusando os outros, e agora ele começa a responder através dessa carta, né? A primeira carta aos Coríntios, que a gente até leu, entendeu que é a segunda, mas a primeira se perdeu, a gente não tem ela, né? Nós não temos ela. Então a gente, seguindo o tema da liberdade cristã, a gente viu lá no capítulo 8, né, que a nossa liberdade precisa ser balanceada pelo amor. Não adianta ter conhecimento e falar eu sou livre e faço o que eu quero se você não tem amor, você não respeita o seu irmão. Não adianta de nada. Não adianta. No capítulo 9, o apóstolo Paulo exemplifica a questão da liberdade com a sua própria vida, né? Evocando o tema do salário pastoral. Né? Ele fala que ele poderia receber o salário dele. Ele poderia, ele é livre para isso, não é pecado para ele receber o salário dele. Né? O apóstolo Paulo, no capítulo 9, vai falar sobre isso. Né? Só que ele fala, eu abri mão do meu salário, que é direito meu, poderia exigir em amor à igreja, em amor aos irmãos. Para quê? Para que a igreja cresça mais. Ele falou, eu não quero ser um peso para a igreja. Pelo contrário, ao invés de retirar da igreja qualquer contribuição, qualquer valor, ele não tira, como ele contribui com a igreja. Né? E aí, provavelmente, se ele está respondendo e falando que ele poderia exigir, mas não está exigindo, porque tinha gente falando sobre isso lá na igreja de Corinto. Ele fala, não é pecado, não é errado, mas eu, para que o evangelho cresça cada vez mais, venha se expandir cada vez mais, eu abro mão do meu direito de receber o salário. Né? Ele fala até, quando ele fala nós, porque ele está ele e Barnabé, se não me engano, ele e Barnabé. Então ele está falando deles dois, ele fala assim, nós temos direito. Mas para que a igreja, para que nós não sejamos um peso para a igreja, em outras palavras dizendo, para que o evangelho possa crescer cada vez mais, nós não vamos tirar nada, nós não vamos exigir do salário. Né? Eu tenho liberdade para isso, em outras palavras dizendo, eu tenho liberdade, eu sou livre para exigir um salário de vocês. Mas eu não faço isso porque quero que o reino venha a expandir cada vez mais. Né? Eu até citei isso, em contrapartida, a gente tem que olhar para o outro lado. Né? Não é errado o pastor receber um salário. Eu não recebo. Todo mundo sabe que eu não recebo salário da igreja. Né? Não recebo. E não almejo isso. Só se um dia Deus quiser e de repente a igreja crescer e todo mundo, pastor, você tem que ficar em tempo integral na igreja e Deus falar comigo que tem que ser assim. Amém. Aí eu não vou poder dizer que não. Mas fora isso, não é o que eu almejo. Não é o que eu almejo. Muitos pastores, inclusive, muita gente, eu conheço muita gente, e almeja isso. Não, eu quero que a igreja cresça logo para poder receber o salário e parar de trabalhar. Eu quero parar de trabalhar. É isso que eu escuto as pessoas falar. Né? Mas aí, o que acontece? Muitos vão pegar esse texto do apóstolo Paulo falando que não é errado receber salário, que é direito do pastor receber salário, e também vai pegar e vai fazer a igreja tratar ele, né, o pastor, o bispo, o apóstolo, não tem vários hoje em dia, como um bebezinho no colo. A igreja vai ter que carregar o pastor, o bispo, como um bebezinho no colo. Né? Porque vai falar, tá vendo? A Bíblia está dizendo que eu posso receber salário. Aí vai obrigar os irmãos a pagar o que os irmãos nem tem como fazer para poder pagar o salário do pastor. É muito que acontece isso. É muita coisa, gente. É muitos lugares aí. Né? Quando o apóstolo Paulo ensina que ele está se doando, ele está servindo, ele está investindo, ele não está tirando. Hoje em dia as pessoas querem tirar e obrigar os irmãos
a fazer o que nem pode fazer. Eu citei isso aqui, preciso relembrar disso. Esses pastores deveriam olhar para o salário deles como a oferta da viúva. A oferta da viúva era o quê? Tudo que ela tinha. Esses pastores que estão fazendo isso com essas pessoas deveriam olhar para o salário deles e olhar, caramba, tinha alguém pintando uma parede em cima do andame para poder essa oferta vir aqui na igreja poder receber um salário. Tinha alguém limpando o chão em algum lugar. Tinha alguém lavando uma vidraça. Tinha alguém cavando um buraco, capinando um terreno. Tinha alguém debaixo de um telhado, igual eu estava essa semana, uma poeira do caramba, todo embolado, todo sujo lá, puxando um fio, se machucando para poder estar pagando meu salário. Tinha alguém, uma casa de família lá, limpando a casa, fazendo comida, passando passando a roupa, lavando uma roupa. Tinha alguém, sei lá, no escritório, em algum lugar, sendo humilhado pelo patrão. Tinha alguém dirigindo um carro à noite, né, no Uber, ali, ralando ali, ou dando aula em algum lugar, fazendo alguma coisa. Era isso que os pastores deveriam lembrar quando eles recebem o salário deles. É isso que eles deveriam lembrar. Mas não é isso que eles lembram, infelizmente. Eles colocam os irmãos, os membros das ovelhas, como se fosse aquele que vai estar carregando ele no colo, como empregado dele. E é empregado, só que é empregado que não recebe pagamento. Na verdade, é um empregado que sustenta o patrão. Ele fica como aquele que é totalmente dependente da igreja. Só que dependente além do que a igreja pode fazer. A gente vai ver por aí, lugares que eu já passei, campanhas sem fim, porque não tem dinheiro para poder pagar os luxos do pastor, do bispo, do apóstolo. É dinheiro, mais dinheiro, dinheiro, mais dinheiro. Não tem dinheiro que supra isso. Não tem dinheiro que supra isso. É oferta, é voto, é tudo isso. Está errado. O pastor pode receber o salário, o apóstolo Paulo vai dizer sim, é direito. Mas fazer o que esses camaradas estão fazendo aí está errado. Aí estão pecando. Estão pecando feio. Estão errando feio. Estão errando feio. E que se arrependam. Que se arrependam. Porque se não se arrependerem, vão prestar conta com Deus. Se pagarem aqui, tudo bem, mas se pagarem na eternidade, aí a gente já sabe para onde esses camaradas vão. Que se arrependam. Mas vamos lá. Então, Paulo, ainda falando sobre a questão da liberdade, ele fala sobre isso. Não é errado receber salário. Ele fala, assim como tem líderes aí no meio de vocês que recebem, mas eu abro mão porque eu quero que o evangelho cresça cada vez mais. Ao invés de tirar, eu vou investir. Eu vou custear as viagens missionárias. Eu vou custear o que for necessário para poder o evangelho crescer cada vez mais. Né? No capítulo 10, ele conclui essa sessão de liberdade cristã. Paulo dá um exemplo negativo. Ele apresentou um exemplo positivo no capítulo 9, que ele fala que ele abriu mão para poder a igreja crescer, através da liberdade dele, abrir bom salário, né? Ou seja, da sua própria vida. No capítulo 10, agora no capítulo 10, ele dá um exemplo negativo. O exemplo do povo de Israel, que não soube usar da sua liberdade. Né? Através da sua liberdade, fizeram aquilo que não agradavam a Deus. Que liberdade é essa que o povo de Israel, lá no deserto, não soube, qual a palavra que eu falei antes? Não soube, sumiu a palavra da cabeça agora. O povo de Israel não soube usufruir bem da sua liberdade. Mas que liberdade é essa? Como assim, pastor? O que você está querendo dizer com isso? O povo de Israel, quando estava no Egito, era prisioneiro. Agora Deus tira o povo do Egito para o deserto, agora o povo é livre. Não está preso mais das garras de Faraó. Só que eles não souberam usar da sua liberdade. Adoraram deuses estranhos, participaram de cultos pagãos, comeram coisas sacrificadas a ele. Fizeram isso no deserto. Fizeram um bezerro de ouro. Os homens se prostituíram com mulheres moabitas. Enfim, não souberam usar da liberdade que Deus tinha dado para eles. Então nós temos que olhar para esse texto bíblico e perceber, será que estamos sabendo lidar com a liberdade que Deus tem dado a cada um de nós? Ou temos usado da nossa liberdade para dar ocasião à carne? Para dar ocasião aos nossos gostos? Para dar ocasião àquilo que gostávamos de fazer no mundo? Ou aquilo que a maioria do mundo está fazendo? Está todo mundo fazendo. Mas o pessoal lá está fazendo isso. Mas espera aí, a Bíblia diz que não é para fazer isso. Não importa que tem igrejas na mídia fazendo, pastores na mídia fazendo.
Se a Bíblia está dizendo que não é para fazer, a gente não tem que fazer. A gente não tem que ir no que a maioria está fazendo, a gente tem que ir no que a Bíblia está dizendo que temos que fazer. Use da sua liberdade para fazer o bem, para adorar o Senhor, para que o Evangelho de Deus venha crescer. A nossa liberdade religiosa deve ser balanceada por amor, por responsabilidade. A nossa liberdade não é sem responsabilidade. A nossa liberdade em Cristo Jesus não significa que não se tem regras. É a liberdade da onde você estava preso no mundo. Você é livre hoje no mundo. Você é livre do pecado. Você é livre das garras de Satanás através do sangue de Jesus. Liberdade não é fazer o que você quiser. No reino de Deus, liberdade é você viver livre do pecado, livre do mundo, livre do império das trevas. Liberdade no reino de Deus é você viver para Deus. É você viver uma vida de acordo com aquilo que Ele planejou para você. Não aquilo que você quer. Porque até mesmo quando você vai fazer a tua vontade e não faz a vontade de Deus, significa que você está preso à sua vontade. Isso também é estar preso. Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é fazer aquilo que Deus planejou para que você faça. E aí vamos lá para o nosso texto. Versículo 13, novamente, vamos lá. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a suportem. Então Deus nos capacita a vencermos as tentações, provações, todas e qualquer situações. Ele estando conosco, Ele capacita a gente para poder vencer. E Ele não vai dar provação ou tentação além do que podemos suportar. Né? Eu sei que essa palavra tentação aqui parece que entra meio estranho no texto, né? Aí a gente, quando a gente estuda um pouquinho lá, a gente vai ver lá no original, ela vem com outra palavra, mais apontando para provações. Porque a gente entendeu, a gente sabe que Deus não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado pelo mal, não é isso? Né? O diabo, sim, ele tenta. Mas Deus prova os homens. Deus prova. Então, Deus permite que sejamos provados. Porque ele sabe até onde podemos suportar. É igual aquela situação onde acontece com Daniel. Quantos dias Daniel orou lá? Ou melhor, ele orou quantos dias ele esperou para receber a resposta de Deus? Foi 21 dias? Eu não lembro, foi 21 dias, não é isso? Ele orou e a resposta só veio depois de 21 dias. Deus sabia que Daniel podia esperar 21 dias. Por isso que aconteceu desse jeito. Deus já tinha respondido, mas vai dizer que um anjo do mal, uma potestade, impediu o anjo de Deus para que fosse até Daniel, para que desse a resposta. Mas, poxa, Deus não podia pegar e fazer com que acabasse aquela potestade ali, para que o anjo chegasse com a resposta? Podia. Mas também fazia parte do plano de Deus que Daniel esperasse 21 dias ali, porque muitas coisas, a gente não tem todos os detalhes, né? Mas muitas coisas Deus fez na vida de Daniel ali, nesse tempo de 21 dias de espera. Desse tempo de espera. Só que Deus já tinha dado a resposta na mesma hora. Aí eu te falo, se Deus visse que Daniel não podia suportar 21 dias para esperar a resposta, ele fazia 20 dias. Fazia com que o anjo passasse naquela potestade para chegar em 20 dias. Mas foi 21. Se fosse 22, Deus sabia que Daniel provavelmente não ia aguentar. Então Deus permite com que passamos as provações, a maneira que vamos aguentar. Se somos filhos dele, tenha certeza, provação não vem para a sua vida para você ser reprovado. Se você é filho de Deus, provação vem para você ser aprovado, para você ser aperfeiçoado, para você ser melhorado. Para isso que vem as provações em nossa vida. Então Deus não provará ninguém além do que essa pessoa pode suportar. Como eu falei, Deus não tenta ninguém. Deus prova, como diz lá em Tiago 1,13, não precisa abrir. Quem tenta é o diabo. Quando Deus permite uma prova em nossa vida, é para nos fortalecer e nos conduzir à vitória, nos conduzir, né, para melhorarmos, para sermos melhor.
né? Para aumentar a nossa fé. Estamos sendo lapidados para poder sermos melhores, né? Vamos fazer situações na nossa vida. E aí Deus estava lapidando a gente. Para lapidar um diamante, o que tem que ser feito? Arranca pedaço. Lapidar diamante não é passando um pano e ilustrando ele, não. É arrancando pedaço. E às vezes Deus está fazendo isso comigo e com você. De repente você está passando por um momento, exatamente nesse momento, que você está sentindo como se estivesse arrancando pedaço. Está sendo apertado por todos os lados. E em todas as áreas. Em todas as áreas. No meio da sua família, vida financeira, tudo. Estou sendo apertado em tudo. Meu Deus, isso não acaba nunca. Você está sendo lapidado, meu irmão. Você está sendo lapidado. Deus não deu provação além do que você pode suportar. É por isso que, né, até o que Graciele falou aqui no início do culto, é isso que você tem que colocar na tua mente. É o que a palavra de Deus diz. É o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Você não recebe provação além do que você pode suportar. Então, quando vier a provação, o que você coloca na tua mente? Ah, eu vou cair, eu vou morrer. Acabou minha vida aqui. Deus não está comigo. É isso que você vai colocar na sua mente? Não, você vai lembrar da palavra que diz que não, mas lá, em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 13, vai dizer: Deus não permite provação além do que eu possa suportar. Ele sabe até onde eu vou. Então, Deus está comigo. Eu vou continuar. Eu vou prevalecer. E isso que você tem que colocar na tua mente. O que você coloca na tua mente? O que te dá esperança? A palavra de Deus. Né? Lamentações de Jeremias. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que te traz esperança? Aquilo que Deus fala de você, na palavra dele. Não aquilo que as pessoas falam, mas aquilo que Deus fala. É isso que traz esperança para a gente. O que a palavra de Deus fala sobre nós. É isso. Versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Então, Paulo aqui está advertindo os irmãos da igreja de Corinto, né? Paulo já tinha advertido os crentes para fugir da fornicação, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 18, né? Sexo fora do casamento, sexo sem ser casado, né? Ele fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Agora, ele está falando o que para eles? Fujam da idolatria. Fujam da idolatria. Havia sempre o perigo, né, de o crente convertido, olhando lá para... Vamos pensar, olhando tanto para o deserto, que o povo de Deus estava no deserto, que Paulo está fazendo a comparação do povo de Deus que estava no deserto com a igreja de Corinto, né? Então havia sempre o perigo do crente convertido e batizado, né? Olhando já para a igreja de Corinto, participava da ceia do Senhor, mas quando vê, estava no meio de idolatria. E aí, a gente está falando sobre a igreja de Corinto. Lembra que eu falei aqui, a religião oficial lá, da cidade lá de Corinto lá, era idolatria. Não tinha uma religião oficial lá mesmo. Era idolatria. Qualquer coisa que eles pudessem idolatrar, eles idolatravam. Qualquer coisa. Tinha altar para isso, altar para aquilo, Deus para isso, Deus para aquilo. Essa era a religião oficial da igreja de Corinto. Então, aqueles que se converteram agora a Jesus Cristo, eles acabam querendo adicionar o culto pagão no meio do culto a Cristo. Ou participar dos cultos pagãos como se nada tivesse acontecido, só que é errado. Né? A gente vai ler aqui para frente aqui, que você está lá, comer, né? Participar do culto aí do Zé, você está se tornar um com ele. Foi falado aqui sobre a ceia. Quando a gente participa da ceia, quando a gente está comendo do pão, né, bebendo do cálice ali, do suco de uva, a gente está mostrando que a gente tem comunhão com Cristo. E automaticamente, comunhão uns com os outros, não é isso? Então, o que Paulo está falando? Quando vocês se sentam na mesa dos ídolos, comem das comidas dos ídolos, vocês estão se tornando um com eles, estão fazendo culto a eles. Versículo 15. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. A gente lembra que o apóstolo Paulo já elogiou várias vezes, né, a igreja de Corinto pela sabedoria deles, pelo conhecimento deles. São pessoas sábias, não é isso? Então, ele chama a atenção de falar, estou falando com pessoas que têm entendimento, que entendem o que estou falando, com pessoas que vão julgar de maneira correta o que estou falando. Eu não estou falando para pessoas que não sabem o que estou falando, né? Quando ele responde a carta, ele fala isso. Né? Então, julguem vocês se o que eu estou falando está errado. Julguem vocês se o que eu estou falando está errado. Versículo 16. Aí ele entra nessa parte da ceia que eu até adiantei aqui.
O cálice da bênção, perdão, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Então, Paulo, ele usa duas ilustrações aqui. O pão e o cálice, não é isso? A Santa Ceia, ali. Quando o crente participa da Santa Ceia, como eu já falei anteriormente, do pão e do vinho, ele está mantendo comunhão com Cristo, com o corpo de Cristo, né? E também comunhão uns com os outros. Ele está entrando numa relação íntima. Você, todo dia, ali, sabe que você poderia participar da ceia todo dia? A Bíblia não diz quantas vezes temos que participar por mês. Você poderia celebrar a ceia na sua casa. Todo dia você pode fazer isso. Na Bíblia não diz. Diz que quando fazer, nós temos que fazer o quê? Em memória dele. A Bíblia não fala, ó, né? Tem igreja que vai falar, vamos entrar um pouquinho nisso aí. É no primeiro domingo é o certo. Não, é no segundo domingo que é o certo. Não, tem igreja que eu já vi, celebra no sábado. Eu já vi igreja lá no sul, lá que celebra no sábado. Né? Não, é uma vez por mês. Não, a Bíblia diz que é para quando a gente fizer esse memorial, fazer em memória dele. Lembrar dele. O memorial da ceia é para que a gente coloque na nossa mente e lembrar que a gente tem comunhão com Cristo, através do próprio sangue dele, através do corpo dele. Aí está a questão da ceia. É um pão para representar algo maior. É um suco de uva para representar algo maior. O pão representa o que? O corpo. O suco, o sangue. Mas que tudo isso representa essa comunhão que Jesus resgatou de novo entre nós e Deus. Entre nós e Deus. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Se, quando celebramos do pão, da mesa do Senhor, do sangue do Senhor, é porque nós estamos ligados a Ele, né? Nós fazemos um com Ele, nós temos comunhão com Ele, é a mesma coisa se vocês forem continuarem os pagãos. Vocês vão estar se ligando a essas coisas, celebrando essas coisas, se tornando um, né? Vai estar se tornando um com os demônios, porque a gente vê que ídolo não é nada. Então quem está fazendo culto aí não está fazendo culto ao quê? Demônio. Não é isso? Então, vai estar se ligando com os demônios e com as pessoas que estão ali juntos adorando aos demônios. Versículo 17. Com nós somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então nós participamos de qual pão? O corpo de Cristo. Nós somos um só corpo em Cristo Jesus. E aí, nós vamos nos tornar um corpo por Cristo quando estamos aqui na igreja, mas quando estamos em casa, somos um corpo com outra coisa. Quando estamos no trabalho, somos um corpo com outra coisa. Quando estamos lá no nosso colégio, no nosso curso, somos um corpo com outra coisa. A quem que você está ligado 24 horas por dia? A quem que você está ligado? Ah, pastor, mas aí você está falando, até parece que o senhor não erra. Todo mundo erra. Estar ligado não significa que você não vai errar. A gente estava até falando sobre isso esse dia, da série Dona Vera. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não tem prazer no pecado. Vai pecar. Infelizmente, porque ainda estamos nesse corpo pecaminoso ainda. Mas não tem prazer. Não vive planejando a pecar. Ou você, será que você está ligado a Jesus ou ao pecado? O que te agrada mais? Jesus ou o pecado? O que te agrada mais você fazer, você viver para Jesus, fazer a vontade dele ou pecar? E aí você vai ver para onde você está direcionando a sua vida. Se eu estou direcionando a minha vida para o pecado, provavelmente eu estou caminhando para o lugar que vai haver choro e ranger de dente, no inferno. E depois a segunda morte. Mas se eu estou me encaminhando, me ligando a Jesus, para onde eu estou caminhando? Para encontrar com Jesus na eternidade. Eu estou me ligando a Jesus agora, da maneira que eu posso, porque Ele abriu esse caminho para me ligar a Ele novamente. Foi Ele que abriu. Ele mesmo que abriu através do sangue dele, para que eu pudesse me chegar até Ele, através do sangue dele. Então eu uso esse caminho que Ele abriu, para chegar até Ele, mostrando que eu quero estar com Jesus na eternidade. Eu não quero estar no império das trevas na eternidade. Eu não quero estar lá sendo condenado com o diabo e os seus anjos lá. Eu quero estar com Jesus. Né? A gente cantou aqui, cantaremos para sempre. Estaremos juntos naquele dia, né? Como Apocalipse vai dizer o que a gente cantou aqui hoje. Cantaremos para sempre. Amém.
Os anjos já estão lá celebrando esse momento. E os anjos cantam santo. Não foi isso que a gente cantou? Toda a criação. Tudo já está adorando a Deus. Só que nós estamos aguardando pelo dia em que vamos estar com Ele, celebrando para sempre. Vamos estar lá com Ele. E aí, a minha caminhada aqui e a sua caminhada aqui vai mostrar se estamos indo em direção a Ele, a vida eterna, ou em direção à condenação eterna. Nós não podemos manter comunhão com o mundo e com Deus. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não existe comunhão. Não tem como sentarmos na mesa de Deus e a mesa dos demônios. Não tem como. Não existe essa comunhão. Não existe. Ou sirva a Deus ou não sirva a Deus. Mas aí, o que a palavra do Senhor vai falar? Este coloca 2 caminhos de ti. Aí o que o profeta do Senhor vai dizer? Coloca o caminho da vida e o caminho da morte. Segue da vida. O convite o tempo todo para a humanidade, para todos é: segue o caminho da vida. Segue o caminho da vida. Segue o caminho da vida. A palavra não diz segue da morte, não fala. Segue o caminho da vida. O caminho da vida está aí, Jesus Cristo. A luz para iluminar o caminho está aí, é Jesus Cristo. A porta da salvação está aberta, é Jesus Cristo. Está com sede no meio do caminho, tem água da vida para você beber, é Jesus Cristo. O que está faltando para a gente caminhar mais para Jesus Cristo, então? Ou para você que talvez precisa caminhar ainda. De repente você está olhando para essa pregação de hoje, está ouvindo essas palavras e falando: acho que eu não estou caminhando ainda para Jesus Cristo. Está faltando eu obedecer, está faltando. O que está faltando? O que está acontecendo comigo? Eu acho que eu não creio, eu estou aqui ouvindo o pastor pregar, de repente eu estava em outra igreja ouvindo o pastor pregar, outro pastor pregar, e escuto, e canto, escuto os louvores em casa, mas até agora eu não creio nisso. Então peça a Deus, misericórdia, Senhor, faça com que eu creia. Eu ainda não estou crendo, Senhor, me ajuda, faça com que eu creia. Eu não estou crendo nessa palavra, é por isso que eu não consigo te obedecer, é por isso que eu não consigo te ver, Senhor. E é isso, se a gente não crer, a gente não vai entender que a palavra de Deus é verdadeira. Se a gente não crer, a gente nem vai saber que Deus é verdadeiro, que Deus existe. E a gente precisa pedir todo dia, Espírito Santo, me ajuda a crer. Me ajuda a crer, Senhor. Me ajuda a crer, Senhor. Eu não quero ficar perdido nesse mundo mal. Eu não quero ser condenado, eu não quero morar com o Senhor eternamente. Me ajuda a crer, Senhor. Me ajuda a crer. Eu não estou crendo na tua palavra. Me ajuda. Faça com que essa palavra torne vida dentro de mim. Mova comigo. Remexa comigo, com o meu interior. Que a tua palavra mova. Não é sentimento, não é simplesmente chorar. Não é porque você chora que você está sentindo a presença de Deus. Você pode chorar porque está sentindo a presença de Deus. Pode chorar. Mas não significa que isso é. Você chora por muita coisa. Você chora porque deu uma topada no lugar, não sei, porque lembrou de uma situação triste, porque perdeu um ente querido, porque lembrou de alguma situação, de algum relacionamento, qualquer coisa. Você chora por isso, não é? Você chora de alegria. Chora quando um filho nasce, quando um filho morre. Quando alguém nasce, quando alguém morre, você chora, não é isso? Né? A gente vai ver, eu sempre dou esse exemplo aí. Você vai ver lá, antigamente, eu sempre falo essa cena, porque essa cena que me marcou. Tá lá, as meninas na fila lá para o show do Luan Santana chorando, desmaiando, chorando. Estão sentindo a presença de Deus? Porque se chorar e desmaiar e ficar todo arrepiado, é sentir a presença de Deus. Então, quando estão lá no show desses camaradas aí, estão sentindo a presença de Deus. É isso mesmo? Não é. Você não precisa sentir para crer. Você tem que crer. Você tem que crer. Ah, não senti nada. Ah, o teclado não deu aquele sonzinho, sabe? Aquele sonzinho worship. Alex não deu aquele delayzinho worship. Aquele delayzinho. Aquele estaccatozinho ali no delay dele. Aquela coxinha pontilhada. Não deu. Está faltando isso. Não estou sentindo a presença de Deus porque faltou isso. Não senti. Eu não senti que tem que perdoar tal pessoa. Eu não senti que tem que falar com aquela pessoa. Eu não senti. Você ficar esperando sentir, Jesus vai voltar e você vai ficar esperando sentir. Vai ficar esperando sentir. Vai ficar esperando. Ai, tem que ter um arrepio. Tem que ter um arrepio. Quando você tem medo também, você sente arrepio.
Quando você entra num lugar, como já aconteceu comigo, situações deve ter acontecido com você, e você percebe que, cheio de demônio aqui, você fica todo arrepiado também. Você percebe isso. Quando você entra, caramba, tem demônio aqui. Isso aqui não é Deus, não. Mas você sente arrepio também. Então não tem que ter arrepio. Não, estou esperando um milagre acontecer. Para poder ouvir. Quando acontecer esse milagre, aí eu vou crer em Deus. Aí eu te pergunto, sabe o que eu vou perguntar para você? A Bíblia vai dizer que o povo de Deus que estava lá no deserto, eles viram muitos milagres. Vai dizer que a maioria deles ficou lá. Daqueles que saíram do Egito, só 2 deles entraram na Terra Prometida. Só 2 deles. Gente, eles viram muitos milagres. Não era para eles terem? Vamos pensar, antes de eles saírem do Egito, 10 pragas. Deus livrou os israelitas de todas as pragas. Não foi? 10 milagres lá no Egito, lá viveram lá. E aí, quando eles saem do Egito, estão pensando, e agora vamos morrer. Deus vai lá e faz um milagre diante deles. O que acontece? Uma seara. Passam. Mas peraí, está vindo o faraó, está vindo os exércitos, e agora? Vamos morrer, não adiantou que nada abrir o mar. O que acontece? Fecha-se o mar. Outro milagre, livramento. Vamos morrer de frio nesse deserto. Coluna de fogo sobre ele. Vamos morrer queimado. Nuvem de dia. Vamos morrer de fome. Maná cai do céu. Olha quantos milagres. Enjoamos do maná. Codornices. Estamos com sede. Água da rocha. Quantos milagres esse povo viu? Precisa de milagre, precisa de movimento para poder as pessoas crerem em Deus. Então você tem um ponto que a Bíblia diz. Quantos milagres o povo de Deus viu no deserto e mesmo assim não se converteram? Você pode contar quantos milagres eles viram? Fora os que não estão relatados na Bíblia? Que isso, pastor? Se não está relatado é porque não aconteceu. Aí João vai dizer no evangelho dele que não caberiam em livros. Inclusive os milagres que Jesus fez. Não caberiam em livros. Estava no evangelho de João. Não caberiam em livros. Se fosse escrito. E ele fala, mas eu escrevi isso daqui para que vocês creiam. Para que vocês creiam. Então, meus irmãos, a quem você está ligado hoje? A quem você quer estar ligado na eternidade? Para onde você está caminhando hoje? Em direção a Deus, em direção a Jesus? Ou em direção ao mundo, em direção à perdição? Quem está guiando a sua vida hoje? Vai determinar se você continuar seguindo a Jesus. Significa que você quer caminhar em direção a Ele, em direção à eternidade. Versículo 18. Considere o povo de Israel, os que comeram dos sacrifícios. Não estão em comunhão com o altar? Então ele, eu acabei adiantando, e ele fala que o povo de Israel lá, quando eles comeram daquilo que era sacrificado a eles, quando levantaram altares a eles, quando se prostituíram lá com as mulheres moabitas, eles estavam se colocando diante de ídolos, estavam abandonando aquilo que Deus falou para eles. Estavam se desligando de Deus e se ligando a outras coisas que não agradavam a Deus. Versículo 19. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício a ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Versículo 20 ele responde, não, o ídolo não é nada. O ídolo não é nada. Eu não estou falando que você deve pegar a imagem de alguém, que é um ídolo, e quebrar essa imagem. É da pessoa. É da pessoa, você não tem que fazer isso. Como aconteceu um tempo atrás, um bispo, não sei, um pastor universal, pega uma imagem e começa a chutar no púlpito gravando assim. Você não tem que fazer isso. Você não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso. Agora, a questão é, o que a Bíblia fala sobre isso? Vou ler, volto para o 19 e 20, para a gente ler juntinho. 19 e 20 aí, presta atenção aí. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo
é alguma coisa? Versículo 20. Não. Quero dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos ao quê? Não a Deus. Por isso não desejo que vocês tenham comunhão com quem? Então quem está se prostrando diante de ídolo, de imagem, na verdade não está se prostrando diante daquele ídolo. Está se prostrando diante de demônios. É o que a própria Bíblia diz. Não sou eu que estou dizendo. É o que a Bíblia diz. Então Paulo está falando. Estou falando com vocês para que vocês aprendam. Estou falando com vocês porque eu quero que vocês tenham comunhão com Deus e não com demônios. Eu quero que vocês tenham comunhão com a vida e não com a morte. Em outras palavras, é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. A quem você quer estar ligado eternamente? É morte eterna ou vida eterna? Essa pergunta a ser feita. Então, a quem você tem se ligado? Versículo 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, escolha a quem você quer servir. É a Deus ou aos demônios? A quem que você está servindo? A Deus ou a sua vontade? A Deus ou a sua carne? E mais uma vez eu preciso afirmar, você servir a Deus não significa que você não vai errar. Você vai errar, infelizmente. Infelizmente, eu vou errar, você vai errar, todo mundo vai errar. Mas aí você tem prazer nesse erro? Fica planejando cometer esse erro novamente? Você planeja isso? Será que você fica em casa, ou de repente aqui mesmo? Não, aqui dentro eu estou santo, mas daqui a pouco eu não sair daqui, fazer um pecado ali, fazer isso aqui, vou enganar alguém ali, vou contar uma mentirinha aqui, ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Será que estamos aqui pensando isso? Será que quando saímos daqui também estamos pensando isso? Caramba, eu estou doido para achar uma oportunidade para enganar alguém. Aquela frase aí no mundo que as pessoas falam, sempre sai de casa o quê? Esperto e um otário, né? O pessoal fala isso aí direto. Sempre sai de casa um esperto e um otário. Né? Eles falam isso. Uma hora do dia se encontra. Exatamente. E aí, o esperto é aquele que sempre está achando uma oportunidade para enganar o otário, o bobo, não é isso? Então tem gente, inclusive, gente que diz que é crente, tá? Estou falando porque eu vejo isso. Você vai ver isso. Mas sempre aquela oportunidade, caramba, me deu um troco a mais, é muito que eu vou devolver. Troco a mais, tá roubando, não é seu? Viu cair o celular do bolso da pessoa longe. Vou pegar, tiro o chip e já vou jogar fora. Ou não importa, se viu cair no bolso, viu o celular no chão, vou tirar o chip e vou jogar fora. Tá roubando. Aí você está gostando do pecado. Aí é gostar do pecado. Isso é gostar do pecado. Você já sabe, poxa, eu nunca acho no celular, você está planejando. Se eu achar, já vou tirar o chip, vou jogar fora, vou pegar para mim. Teve um camarada, sargento do exército. Compraram. Ele foi comprar um celular de uma procedência duvidosa. Ele sabia que a pessoa estava vendendo para ele muito barato, procedência duvidosa. O que aconteceu? Tinha rastreador. A polícia chegou na casa dele. Um sargento do exército se enrolou por receptar coisa roubada. Pode não ter acontecido com você. Isso ainda. Mas pode acontecer. Pecado, gente, não é seu. Não é seu. Não é seu. Várias vezes que eu achei o celular, estava até desligado, botava para carregar se pudesse, para poder esperar tocar para poder devolver. Uma vez a gente lá em Guapiaçu, aí Rodolfo achou um celular lá na cerca, onde todo mundo passava para ir para o Rio, levou para casa, né, porque lá também não pegava, não tinha nem como ligar lá. A pessoa ligou, marcou, encontrou. Aí foi lá, ele foi sem nenhum motivo para receber. O cara, pô, está R$50 ainda porque você me devolveu meu celular. É tão bom a nossa vida glorificar Deus em todas as nossas atitudes, não é isso? É tão bom. Mas a gente precisa escolher estar aqui e a gente quer servir. Não tem problema você ser o otário que saiu de casa, não. As pessoas te enganarem, não. O importante é você glorificar a Deus. Com todo respeito, não estou falando que ninguém é otário, não. Mas é isso que aqueles que não são crentes vão falar da gente. Cara, eu podia ter pego o celular para você.
No trabalho, o camarada acabou de perder R$ 400. Eu vi, peguei e botei no bolso. Daqui a pouco, eu pergunto, alguém perdeu algum dinheiro aí? Alguém perdeu algum dinheiro aí? R$ 400, tá aí. Cheio de conta pra pagar. Alguém perdeu algum dinheiro? Eu nem esperei que você falasse que perdeu. Eu perguntei. Alguém perdeu algum dinheiro aí? Daqui a pouco o colega meu puxa assim, tinha uma nota de 50 caindo nele. Ih, meu Deus, o dinheiro é pagar o cartão de crédito. Como é que eu vou pagar? Só que eu já vi outras situações e eu estou falando pessoa melhor. Estou dando um exemplo de coisa que aconteceu na minha vida. Não sei se você se identifica ou vai se identificar. É só para isso, tá? Só para trazer um exemplo. Mas eu já vi gente pegando dinheiro, sabia de quem era e levando embora. Sabia que era da outra pessoa. Roubando roupa no trabalho, roubando quem tinha no trabalho. E aí, a quem você está servindo? A quem você está servindo? A quem eu estou servindo? A Deus ou aos demônios? Ou aos ídolos? Ou ao mundo? Ou à minha vontade? Versículo 22. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Alguns se julgam tão fortes que não se importavam nem mesmo com o que Deus havia determinado. Alguns diziam, a minha consciência não me agride. Posso fazer o que eu quiser. Ah, minha consciência não me agrediu quando eu arranquei aquele chip daquele celular e joguei fora e peguei o celular para mim. Ou quando eu sabia que aquele dinheiro daquela pessoa eu peguei e não me agrediu. Eu não sinto nenhum problema com isso. Paulo pergunta, você é mais forte do que Deus? Você pode até se considerar mais forte que os crentes fracos, que se escandaliza ao ver, né? Ao ver, fugiu a palavra da mente. Você pode até se considerar mais forte que os crentes fracos, que se escandalizam em ver você assentado numa mesa de ídolos. Mas você é mais forte do que Deus? Tentar a Deus, ou trazer ciúmes a Deus, como a gente viu aí, é loucura. Por isso, Paulo é categórico em dizer, fuja da idolatria. Idolatria de si mesmo. Idolatria do ego. Eu faço o que eu quero. Você está idolatrando a você mesmo, quando você diz. Não tem ninguém sobre mim, ninguém me manda, eu faço o que eu quero. Você está idolatrando a si mesmo. Idolatria não é só ídolo. Não é só imagem de escultura. Não é só isso. Quando você idolatra uma coisa, vamos dizer se Gustavo idolatrasse o teclado dele. Acontecesse alguma coisa, ele até matasse por causa do teclado dele. Já colocou o teclado dele como ídolo. Ou eu pegasse o meu carro e botasse o meu carro como se fosse a melhor coisa do mundo. Se alguém encostasse, arranhasse, fizesse qualquer coisa, eu matasse por causa disso. Estou colocando meu carro como ídolo. Ou dinheiro. Né? A Bíblia chama até que tem gente que coloca dinheiro como o senhor dela, o dinheiro que comanda a vida dela. Nem o dinheiro, nem nada. Fugir da idolatria. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. O que nós devemos fazer? Fazer aquilo que Deus detesta? Rir daquilo que Deus detesta? Rir daquilo que Deus abomina? Ou detestar e abominar tudo aquilo que Deus abomina e detesta? Se aproximar do que Deus não está perto, do que Deus não se aproxima? Ou se afastar dessas coisas? Porque você é separado, porque você é santo, porque você vive para Ele. Deus chamou a igreja dele para ser separada. Santo significa separado. Se tiver que separar de mais companhias, faça isso. Separar de pessoas que estão trazendo uma visão errada de você para todo mundo. Sua para todo mundo, melhor dizendo. Se afaste dessas pessoas se assim necessário for. Mas eu tenho que pregar para elas, prega. Mas se você vê em pessoas em situações que elas não querem mudar, e se você estiver no meio, as pessoas vão olhar e vão dizer que você está fazendo a mesma coisa, não fique no meio. Pregue, ensine, faça o que é correto. Mas se você está vendo que não está sendo frutífero, pelo contrário, você está sendo influenciado por aquelas situações ali, saia daquele meio. Saia daquele meio. É o que a Bíblia vai dizer em outras palavras. Se tua mão está te fazendo pecar, arranca ela. Melhor você entrar no céu sem uma mão do que entrar com o seu corpo todo no inferno. Se os seus olhos te fazem pecar, arranca eles. E não está falando literalmente. Não estou falando para a pessoa chegar em casa agora, eu vou arrancar meus olhos.
Mas é você sair do meio daquela situação que está te trazendo pecado, que está te fazendo pecar. Se no meio daquelas pessoas aí eu estou pecando, eu saio daquilo. Se vendo aquele programa de TV eu estou pecando, eu paro de ver aquele programa. Se fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso, está fazendo eu pecar, que eu não fique no meio disso. Então eu vou sair do trabalho, porque eu não trabalho. Vai ser um outro trabalho em todo lugar. Não sai, não, o pastor falou, Deus, mas o pastor falou. No trabalho, quem está me fazendo pecar, Senhor? Aí daqui a pouco vem o irmão aqui, pastor, agora paga minhas contas. O senhor falou? Não, não é isso que eu estou dizendo, não, tá? Não é isso. Não é isso. Não, daqui a pouco, né? Eu saí, era meu trabalho, pastor. Agora o senhor vai pagar minhas contas. O senhor falou? Aí você vai no seu trabalho, ou você procura outro trabalho, ou você vai ter que suportar aquilo. Orar a Deus, pedir para que Deus te fortaleça para você passar por aquelas situações. Porque também você não pode deixar de levar o sustento para a sua família. Isso aí Deus não quer. Não. Sabe qual é a única maneira de a gente não ver essas coisas? Ficando dentro de casa, sem ver rede social, sem ouvir nada. Mesmo assim, na tua mente vai ter pecado, porque você vai brigar com você mesmo. Então, eu não estou falando que você tem que viver uma redoma fechada no lugar, mas se você pode evitar situações que vão te levar a pecar, que vão te influenciar para o mal, evite essas situações, fuja dessas situações. Aí eu vou falar a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou aqui no versículo 17, se eu não me engano. Eu estou falando com pessoas sensatas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, não é isso? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ninguém vai sair daqui e vai arrancar um olho. Ninguém vai sair daqui e vai arrancar um braço. Ninguém vai fazer isso. Eu estou falando com pessoas sensatas. Amém? Aplauda Jesus nessa hora. Glória ao nome do Senhor Jesus. Estamos aqui no versículo 22. Aleluia.